Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Consultoria Safras e Mercado estima produção recorde com mais de 123 milhões de toneladas na temporada 2019-2020. Projeto que revisa incentivos fiscais em Mato Grosso é aprovado em primeira votação, mas vai passar por alterações antes de voltar ao plenário. China vai inspecionar frigoríficos brasileiros através de videoconferência. A BPA avalia que medida reforça a confiança no sistema sanitário do Brasil. A ANEC mantém posição contrária à tabela de frete rodoviário e explica que a medida fere a iniciativa de livre mercado. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Com o recesso no Congresso, o investidor deve monitorar as discussões em torno do anúncio da liberação para saques do FGTS e do PIS/PASEP, que deve ser realizado na próxima quarta-feira. O governo adiou a divulgação de última hora ontem, após pressão do setor da construção civil, alegando que as equipes técnicas do Ministério da Economia ainda não concluíram o trabalho. No exterior, existe a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve no final deste mês. Na tarde de ontem, a fala do presidente do Banco Central americano em Nova York, John Williams, de que é preciso, em um cenário desafiador como o atual, tomar medidas rápidas em resposta a condições econômicas adversas, pressionaram o dólar, que fechou aos R$ 3,72 no menor patamar desde 19 de fevereiro. E a gente vai dar uma olhadinha agora como é que ficou o dólar neste momento. Vamos olhar aqui como ele está, R$ 3,74 mais 3, alta aí de 0,01%. Agora o Ibovespa, 104.085, queda de 0,60%. A produção de soja na safra 2019-2020 pode crescer 4,7% e ultrapassar as 123 milhões de toneladas. A projeção faz parte do relatório de intenção de plantio divulgado há pouco pela Safras e Mercado. A consultoria também estimou aumento na área plantada no país. Olha só. A produção brasileira de soja da safra 2019-2020 pode chegar a 123.788.000 toneladas, segundo a estimativa da Safras e Mercado. O volume é 4,7% superior em relação à projeção do ciclo 2018-2019, onde se espera os dados finais de colheita em 118.242.000 toneladas. Para a área plantada, a previsão de crescimento é de 0,8%. Na comparação com a temporada 2018-2019, atingindo 36.631 hectares, ante a área de 36.339 hectares da safra anterior. Sobre essa projeção, a gente conversa agora com Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado. E a gente quer saber, Gutierrez, essa alta aí na produção é resultado do aumento da área plantada? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Exatamente, a gente tem esse potencial produtivo recorde de novo no Brasil, porque a gente deve ter de novo uma área recorde, né? Mas eu acho que o destaque dessa temporada, dessa nossa temporada, que é inicialmente pelo menos, é esse ritmo menor do aumento na área. A gente vinha aí normalmente nas últimas temporadas com aumento de 4% a 5% na área, e nessa temporada a gente está vendo que pelo menos inicialmente os produtores pretendem aumentar a área só em 1% no Brasil, mais ou menos. Então, acho que isso é um destaque, porque a gente tem muita incerteza, né, com relação a questões, por exemplo, internas, com relação à lei Candir, com relação ao fundo rural, com relação aos rumos do mercado internacional. Recentemente, a gente tem queda de preço também. Então, isso incomoda um pouco o produtor nesse momento. Então, inicialmente, ele pretende aí aumentar um pouquinho só a área nessa temporada, mas, de qualquer forma, a gente deve ter uma área recorde, o que nos traz também um potencial produtivo recorde para 2019. O produtor aí está com cautela, né? Esperando um pouco mais. Eu queria perguntar aí, Luiz Fernando, essa projeção inicial está aí em linha com as estimativas das safras anteriores? Na verdade, essa estimativa de produção, ela fica mais ou menos em linha com o que a gente projetou no ano passado. Mas, como eu te falei, a gente teve um aumento de área muito maior no ano passado, de 4% a 5%. E lembrando que esse aumento de produção de 4,7% que a gente está prevendo agora é em cima de uma base
de 118 milhões, 118,2 milhões, que é uma base que teve perdas no ano passado, né? Todo mundo deve lembrar, né, que nessa temporada atual a gente teve problemas produtivos aí em alguns estados produtores, em alguns importantes estados, como o Paraná, por exemplo, e houve perdas de produção. Então, esse aumento de 4,7% é basicamente uma recuperação da produção. A gente tinha uma produtividade média retomando os patamares mais elevados, uma produtividade média normal, mais elevada que na safra atual. Então, isso fica em linha realmente com uma produção normal para o Brasil. Se confirmada essa projeção aí, como é que devem ficar os preços? Sempre um aumento de produção, né, é um fator negativo para preço, olhando basicamente para o mercado interno. Mas tem muita coisa para acontecer ainda, a gente tem, como eu falei, muitas incertezas com relação aos rumos do mercado externo, com relação a Chicago. A gente tem que olhar muito para câmbio na nova temporada, isso é uma incerteza também que preocupa o produtor, porque a tendência do câmbio é ficar um pouco mais fraco aí nos próximos meses. Mas muita coisa pode acontecer. É difícil dizer que realmente só esse fator é um fator negativo para preços, mas olhando inicialmente, realmente o aumento de produção pode trazer alívio para os estoques brasileiros. A gente pode ter estoques maiores na nova temporada, mas vai depender muito também do consumo e da demanda chinesa pela soja brasileira. É isso que eu queria te perguntar, em relação à demanda, como é que fica aí? Claro, tem a China, mas no geral, como é que deve ficar essa demanda? A gente deve continuar com uma demanda forte pela soja brasileira, principalmente falando de China, né? Mas o grande ponto, o grande fator que é decisivo para essa questão da demanda é a guerra comercial. Então, havendo um acordo comercial para 2019, 2020, o cenário pode mudar. A gente pode ter uma queda na demanda pela soja brasileira. Não havendo acordo comercial, a tendência é de uma continuidade de uma demanda muito forte pela soja brasileira, como eu falei, por parte da China, porque basicamente só Brasil e Argentina vão vender soja em volumes elevados para a China. Então, esse fator é decisivo, né? Como eu falei, ainda é muito cedo para a gente saber os rumos dessa questão, mas esse fator guerra comercial aí é decisivo para a gente saber como é que vai se portar o quadro brasileiro de oferta e demanda de soja em 2019 e 2020. Em relação aí à peste suína lá na África, você acredita que pode ajudar aí na Ásia, pode ajudar aí a melhorar aí mandar para fora a nossa soja? Na verdade, a peste suína ela é o contrário, né? Ela dificulta, né, a exportação brasileira de soja em grão, porque ela diminui a demanda chinesa por soja em grão pela questão da diminuição do rebanho chinês. Mas, por outro lado, pode incentivar um esmagamento maior interno, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina, porque a tendência é a China importar cada vez mais carne suína desses países. Então, por um lado, pode ser negativo, por outro lado, pode haver uma compensação com esse aumento de demanda para o farelo aí para aumentar os rebanhos de Brasil, Argentina e Estados Unidos, para exatamente exportar para a China aí uma carne suína. Em uma sessão tumultuada e recheada de polêmica, o projeto que revisa incentivos fiscais e propõe uma reforma tributária em Mato Grosso foi aprovado em primeira votação. Agora o texto deve voltar ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado na próxima semana. E a gente vai agora até Cuiabá para conversar com o jornalista Luiz Patroni, que acompanha os desdobramentos aí dessa situação. E a gente quer saber, antes da segunda votação aí do projeto, pode ter aí algumas alterações? Boa tarde, bem-vindo, Patroni. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, vão haver mudanças no texto, sim. Eu vou explicar o motivo, né? O que aconteceu? Ontem, na sessão tumultuada, a gente mostrou aqui no Mercado e Companhia, né, havia protestos dos servidores da educação que estão em greve há mais de 50 dias aqui no estado. Os deputados da oposição tentavam trancar a pauta, né, prorrogar a votação, porque não querem que nenhum projeto seja votado antes de que o governo solucione esse impasse, né, com os grevistas, com os servidores que estão paralisados há mais de 50 dias. Bom, em meio a toda essa confusão, o projeto foi sim votado em primeira votação, foram 15 votos favoráveis, 7 votos contrários, 2 deputados não estiveram presentes aí nesta sessão. Como a gente vê, as imagens, foi nesse exato momento ali que foi anunciada a aprovação em primeira votação do PLC, né, o Projeto de Lei Complementar número 53 de 2019. Agora, por que o texto vai passar por mudanças? Porque o texto votado ontem, aliás, foi motivo de crítica de alguns parlamentares, o texto foi aquele original, a proposta original do governo do estado, aquele que trazia o impacto aí de aproximadamente 339 milhões de reais ao agronegócio, pelos cálculos feitos pelo IMEA. Por que esse texto é o que foi votado? Porque o substitutivo que foi apresentado também pelo governo aos parlamentares
parlamentares, ele foi rejeitado na Assembleia Legislativa justamente porque os parlamentares entraram numa espécie de acordo em que eles é que vão costurar uma nova proposta, um novo projeto, um novo texto substitutivo, e esse sim é o que será apresentado para a segunda votação. Bom, quando vai acontecer essa amarra? Ela está acontecendo nesse momento até a próxima sessão, que é na terça-feira à tarde, né, horário local às 17 horas da tarde na próxima segunda-feira, e esse texto costurado pelos parlamentares é o que deve trazer aí as sugestões, os pedidos dos setores da economia que passaram por diversas reuniões com as comissões específicas montadas na Assembleia Legislativa nas últimas semanas, né? São comissões aí para o agronegócio, para a indústria, comércio e também para discutir os impactos na energia elétrica. Todas essas sugestões vão ser condensadas nesse novo texto substitutivo. Bom, o que acontece então? Esse texto deve ir para a segunda votação já na próxima terça-feira, que seria a primeira sessão ordinária da semana, e aí sim, após essa votação, os parlamentares podem apresentar aqueles destaques, justamente que seriam os pontos em que não houve acordo, né, não houve concordância aí por parte do governo do estado com os setores da economia. Aí sim os parlamentares podem apresentar os destaques para que eles também sejam votados. No momento, é isso que está, é dessa maneira que está o projeto. Então, muita polêmica ainda e ainda muita incerteza com relação ao texto que de fato vai ser aí votado na próxima terça-feira. Enquanto isso, é claro, todos os setores tentam ainda articular, buscar colocar junto aos parlamentares os seus posicionamentos para que o impacto no bolso desses setores, em especial, é claro, do agronegócio que a gente acompanha, não seja um impacto muito expressivo. Kelly. E o destaque agora é que 6 novos casos da peste suína africana foram identificados na Ásia. A atualização foi divulgada ontem pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Dos novos casos detectados, 2 foram na China, 2 no Camboja e 2 no Laos. Com a atualização, a FAO estima 234 focos da doença espalhados pelo continente asiático, ante 228 do levantamento anterior, de 11 de julho. Vale lembrar que, por conta da epidemia, mais de 4 milhões de suínos já foram abatidos em países da Ásia, segundo a FAO. Em discurso a produtores rurais e dirigentes do setor agropecuário de Minas Gerais, a ministra Tereza Cristina disse ontem que espera um aumento nas exportações de carnes do Brasil em decorrência da peste suína africana, que atinge plantéis de porcos na Ásia. Isso é uma oportunidade para o Brasil em relação à ampliação da exportação de carne suína, de frango e bovina, afirmou a ministra. Vale lembrar que nos primeiros 6 meses deste ano, os embarques de carne suína brasileira foi 24,5% maior se comparado ao total exportado no mesmo período de 2018, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Hoje, a China, principal parceiro comercial do Brasil, está fazendo uma inspeção por videoconferência em 4 unidades frigoríficas de aves e suínos aqui do país. A transmissão está sendo realizada por funcionários do Ministério da Agricultura, a partir de cada planta. Na avaliação do diretor executivo da BPA, Ricardo Santin, essa iniciativa reforça a confiança no sistema de inspeção e produção brasileiro. Essas inspeções que estão acontecendo nesse momento, porque elas são virtuais e estão acontecendo online, elas são um modelo novo de inspeção. A China é o único país que está implementando isso, ao conhecimento que temos aqui no Brasil, e já houve uma inspeção dessa na semana passada na Argentina. Então esse é um processo novo que está começando e que ele também não traz nenhum risco sanitário. Pelo contrário, ele auxilia, já que você não tem entrada de pessoas estranhas na planta, você só tem um equipamento eletrônico que vai mandar a imagem para outros países. Então, é um processo muito positivo, volto a dizer, demonstra confiança no Brasil, no sistema de inspeção e no sistema de produção. Com esta crise da China, decorrente da peste suína africana, infelizmente, para aquele país, haverá novas oportunidades para o Brasil, tanto na área de suínos como de frango. Já verificamos o aumento da demanda por produtos brasileiros nesse primeiro semestre, o que deve se acentuar mais e intensamente ainda no segundo semestre. O Brasil vai continuar a vender e os volumes continuarão a aumentar, porque a necessidade da China realmente é muito grande e o Brasil é um dos principais auxiliares nessa segurança alimentar da China nesse momento de falta de produto. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.